Isso aí. O que é isso? Tem alguma coisa contra você aí, menina. Hã? O que você andou Aqui tá gravando normal, professor. Tá gravando? Que para mim não. Tá sim. Aqui para mim Deixa tá. só então, peraí. Aqui já tá aparecendo que tá gravando também. Ah, agora foi para mim. Beleza, agora apareceu aqui. Muito bem, gente. Só confirme se tá aí aparecendo, tá? Tá sim. Beleza, então. Nós falamos na nossa aula anterior, começamos a falar de fármacos, né? Esse negócio também de ter que autorizar é complicado, né? Tem jeito de entrar sem pedir? Setembro, pessoal, só que a pessoa tem que utilizar o e-mail da faculdade. Não entendi. Tem que usar o e-mail da faculdade, que termina com unisantos.br. Aí se usar, entra direto, igual a gente entrou. Se entrar com o e-mail por fora, vai ter que pedir solicita. Tem que pedir. Ah, tá. Então é isso. Muito bem, pessoal. Nós falamos da secreção ácida e eu falei com vocês sobre os antiácidos. Não é isso? Nós falamos aí de antiácidos. Muito bem. Existe a célula, que é a célula produtora de ácido, que é essa célula aqui. É chamada de célula parietal. Ela que produz ácido, né, através dessa bomba, chamada bomba de prótons, né? Ela transporta o hidrogênio, e aqui, encontrado com cloro, forma o ácido gástrico, que é o ácido clorídrico. E aqui existe canalículos que leva esse ácido até a luz gástrica, tá? Essa célula, ela não está no epitélio, ela está no interior, né? No interior da parede gástrica. Então, ela produz ácido e precisa de canalículos que levem esse ácido até a luz gástrica. Muito bem. Essa bomba, ela recebe estímulos, tá? De duas vias para a produção de ácido. Uma via, eu já comentei na outra aula com vocês, é a via dependente de cálcio. Ó, via dependente de cálcio, ok? Essa via, então, estimula a proteína quinase para a produção de ácido, vai estimular diretamente a bomba de prótons. E existe uma outra via que também estimula a bomba a produzir ácido, que é uma via que a gente chama dependente de AMPC, tá? É dependente de AMPC. Muito bem. Então, essas duas vias, cálcio e dependente de AMPC, estimula a produção de ácido. Muito bem. Essas vias, elas são estimuladas por receptores, tá? São estimuladas por receptores. A célula parietal, ela possui 4 receptores. Ela tem o receptor da gastrina. Esse mouse aqui não está dando. Ela tem o receptor da gastrina. Ela tem o receptor da prostaglandina. Ela tem o receptor da histamina. E ela tem o receptor da acetilcolina.
Muito bem. Tanto o receptor da acetilcolina quanto o receptor da gastrina, tá, estimulam a via dependente de cálcio. O receptor da gastrina é chamado de receptor G. G. E o receptor da acetilcolina é o receptor muscarínico. Muscarínico do tipo 1, M1. Ok? Até aí, tudo bem? Qualquer coisa, é só parar. Perguntar. Oi. Você pode repetir essa última parte, por favor, dos receptores? Eu me perdi. Tá. A célula, então, ela possui 4 receptores. 2 receptores estimulam a via dependente de cálcio, que é o receptor da gastrina, que é o receptor G. E o receptor da acetilcolina, que é o receptor muscarínico, do tipo 1. Então, é M1. Ok? Tudo bem? Até aí? Tudo bem, obrigada, professor. E eu tenho o receptor da histamina. Esse receptor da histamina, gente, é do tipo H2, tá? H2. Por que do tipo H2? Porque existe o receptor H1, né? H1. O H1 é aquele receptor que está interligado, ou é o responsável, né, pelo processo alérgico, né? Quando nós temos um tipo de alergia, é o H1 que está envolvido. O H2, ele está na célula parietal, e a função dele aqui na célula é estimular a produção de ácido, tá? Então, esse H2 aqui, a histamina se liga e vai estimular a adenilciclase a produzir a MPC para estimular a produção de ácido. Então, H2 está acoplado a uma proteína G excitatória, que vai produzir ácido. Ok? Bom, então eu tenho 3 receptores estimulantes. Eu tenho o muscarínico, eu tenho o H2 e eu tenho o G, o da gastrina, né? Esses 3 estimulam a produção de ácido. E eu tenho um receptor inibitório, que inibe a adenilciclase, inibe a produção de MPC, inibe a produção de ácido, que é o receptor da prostaglandina. Prostaglandina. Lembra quando nós falamos em anti-inflamatórios? Eu falei que, né, o anti-inflamatório ele é prejudicial para o estômago, né, porque ele inibe prostaglandina. E a prostaglandina, ela é protetora da mucosa gástrica, né? Ela inibe aqui a produção de ácido, ok? Então, o receptor da prostaglandina. Tudo bem? Até aí, gente? Muito bem. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, a gente já falou isso daqui. Deixa eu só falar da gastrina. A secreção gástrica, nós temos, a nível de estômago, a produção de pepsinogênio. O pepsinogênio, ele é liberado e, por ação do ácido, ele vai ser transformado em pepsina.
A pepsina é uma enzima, né, que vai quebrar as proteínas em aminoácidos para facilitar a absorção de aminoácidos, certo? Então, o ácido, ele tem a sua importância fisiológica, entre elas, para ativar o pepsinogênio e produzir a pepsina. Ok? Muito bem. O ácido, a gente já falou agora, né, como ele é secretado. Na célula parietal, gente, nessa mesma célula que nós vimos, agora que produz o ácido, ela também produz uma substância chamada fator intrínseco. Alguém já ouviu falar em fator intrínseco? Alguém já sabe o que é fator intrínseco? O silêncio posso considerar como o quê? Como sim ou como não? Professor, eu não sei se eu estou me confundindo, mas ele auxilia na absorção de uma das vitaminas do complexo B? Isso, muito bem, é isso mesmo. O fator intrínseco, ele faz, né? Ele estimula a absorção de B12, tá? De B12. Ela só é absorvida através do fator intrínseco. Então, o fator intrínseco ele é importante para a absorção de B12. Ok? Muito bem, é isso mesmo. O muco citoprotetor, gente, que é aquele muco que eu já comentei com vocês, que reveste a mucosa gástrica. E ele é produzido, sintetizado por células epiteliais superficial, né, da mucosa gástrica. E uma substância que estimula a produção desse muco é prostaglandina. A prostaglandina, que eu falei agora há pouco, que diminui a produção de ácido, ela aumenta a produção do muco citoprotetor. E esse muco é importantíssimo, né, para manter a integridade da mucosa gástrica. Ok? Uma outra substância que é produzida também no estômago é o bicarbonato de sódio, né? O estômago também tem essa produção. Aliás, o muco citoprotetor, ele também é rico, né, em bicarbonato. Muito bem. E tem a gastrina. Aqui está faltando um izinho aqui. Gastrina. A gastrina, gente, é a única substância secretada por células especializadas, né, do estômago, a célula G, e ela é endócrina, ela não é exógena. A produção dela vai para o sangue, em vez de ir para a luz gástrica. Todas essas outras substâncias, fora a gastrina, é secretada para a luz gástrica. A gastrina não. A gastrina ela é secretada para a circulação, para o sangue, tá? E uma vez a gastrina é secretada, ela vai para o sangue, e através da circulação é que ela retorna para o estômago, tá? Ela retorna ao estômago através da circulação. E uma vez retornando, chegando no estômago, a gastrina vai se ligar a receptores próprios, que é aquele receptor G que eu falei para vocês ainda há pouco, para estimular a via dependente de cálcio, né, a produzir ácido. Ok? Então, a gastrina, gente, ela é liberada para estimular a produção de ácido. E a gastrina é liberada sempre que nós tivermos, sempre que a gente tem um estímulo alimentar.
E esse estímulo alimentar não precisa ser necessariamente a presença física do alimento. Também ela é secretada por estímulo sensorial. Como sensorial? A hora que você vê uma alimentação, a comida gostosa, né? Quando você sente um cheirinho daquela comida, né? Ou quando você ouve, né, alguém falando, tá? É de algo muito gostoso, você começa a ter estímulos sensoriais, né? E você começa a ter a secreção de gastrina, tá? Ok? E a gastrina, ela tem um controle na secreção, que quem vai controlar a secreção dela é o pH gástrico. A gastrina, ela é inibida quando o pH gástrico chegar a 3. De 3 para baixo, bloqueia a secreção de gastrina, tá? Então, quando o pH estiver muito ácido, né, 3 é ácido, né? É bloqueado o estímulo, é bloqueado a secreção de gastrina. Ok? Muito bem. E a prostaglandina, somatostatina, são substâncias que estão aí também presentes, tá? Que a gente já comentou e não tem mais o que dizer, ok? Eu só quero que vocês frisem bem, tá? A gastrina, ela estimula a produção de ácido e ela é controlada pelo pH ácido gástrico. pH 3 bloqueia a gastrina, tá? A gente vai precisar dessa informação mais lá na frente, ok? Muito bem. Então, tá aí, falando tudo. Gente, se a acetilcolina usa um receptor muscarínico para estimular a produção de ácido, que tipo de nervo que é esse? Que tipo de inervação que é essa? Alguém lembra? Que tipo de nervo? Professor, Oi. desculpa, mas se o senhor puder repetir, por favor. A gastrina estimula a produção de ácido e o que mais? Ela estimula a produção de ácido, né? E ela é controlada pelo pH gástrico. pH 3 bloqueia a sua síntese. Obrigado, viu? Né? E aí, gente, a acetilcolina é liberada por que tipo de neurônio? Nervo, Muscarínico? sistema? Então, o muscarínico é o receptor dela. Que sistema nervoso que tem como mediador a acetilcolina e o receptor muscarínico? Colinérgico? Colinérgico, é o parasimpático, né? Parasimpático. Então, o parasimpático aumenta a secreção ácida gástrica através da secreção de acetilcolina. E o nervo parasimpático que está presente no TGI são as ramificações, o nervo vago, né? São vagais, nervo vago. Ok? Muito bem. E ela vai estimular, então, as células, né? A célula é parietal. Muito bem. A histamina também, né? Ela são células que contêm histamina, semelhante aos mastócitos, que estão situadas perto da célula parietal e que fazem a liberação basal de histamina,
que é aumentada pela gastrina e pela acetilcolina. Então, deixa eu explicar isso para vocês. Gente, no estômago, a parede gástrica, existe lá a célula parietal, né? E muito perto dela, dessa célula, existe uma outra célula, que é chamada de célula enterocromafin-like, ou célula enterocromafin similis, ou simplesmente estaminócitos, tá? São essas as denominações. Então, enterocromafin-like, enterocromafin similis ou estaminócitos. São células que contêm histamina. A histamina está dentro dela. E essa célula, ela tem dois receptores. Ela tem o receptor da gastrina, o receptor G, e tem o receptor muscarínico, que é do parasimpático. Então, sempre que eu tiver também estímulo alimentar, ou que eu tiver um estímulo parasimpático, eu vou ter a liberação de histamina. E lembra que na célula parietal, eu tenho um receptor, né? Um receptor, que é o receptor da histamina, o H2. Tá? A histamina é liberada por essa célula, que eu acabei de falar, e se liga ao receptor H2, estimulando a produção de ácido. Tudo bem? Muito bem. Entenderam isso, gente? Gente, aqui eu estou falando só da... agente. Oi. Essa célula, ela tem dois receptores, o receptor G e qual é o outro? Receptor muscarínico. Ah, tá bom, obrigada. Muito bem. Gente, eu tenho aí os protetores da mucosa gástrica, né? Eu tenho o muco protetor, a gente já falou, aquele mucocílio protetor. Eu tenho o bicarbonato, também, que é um outro protetor. As prostaglandinas, né, que estimulam tanto o muco quanto o bicarbonato. Ela também aumenta a circulação e também diminui a produção de ácido. Então, ela é uma grande protetora. A restituição, o reparo da mucosa gástrica, através de migração de células epiteliais intactas ao longo da membrana basal. Então, essa restituição, o reparo, também é feito por estímulo dessas substâncias, tá? E o fluxo, né, para a mucosa gástrica, remove o ácido que sofreu difusão através da camada de muco lesada. E quem é que aumenta esse fluxo? As prostaglandinas. Então, elas são importantes, tanto na reconstituição, também quanto no fluxo, para remover o excesso de ácido. E quem ajuda também nessa vasodilatação é o óxido nítrico. Ele também é um importante vasodilatador. Ok? E eu já comentei também que uma das principais causas hoje de úlcera, gente, é a presença da bactéria Helicobacter, né, a nível de mucosa gástrica. Então, a presença dessa bactéria é uma das grandes causas hoje, né, de úlceras gástricas. O desequilíbrio entre agentes agressores, como o ácido, a pepsina, a bile, e os agentes protetores,
o muco, o bicarbonato, prostaglandinas, óxido nítrico. Esse desequilíbrio entre essas duas partes é que é a responsável pela lesão gástrica, né? Eu tenho que manter a agressão e a proteção em um ponto de equilíbrio, né? Para que não haja nenhuma coisa e nem outra. Ok? Aqui não adianta, patogenia também não é interessante. Muito bem. Gente, então, sabendo que eu tenho o receptor muscarínico, M1, produzindo ácido, a gastrina produzindo ácido, e a histamina ligando ao H2 também produzindo ácido. Muito bem. Problemas gástricos, úlceras gástricas, sempre foi a preocupação, né? Desde lá das antigas. E, se eu não me engano, até por volta da década de 70, o tratamento de úlcera gástrica era cirúrgico. Você tinha úlcera, você ia lá e caía na faca, né? Que nem fala lá no interior, vai cair na faca. Mas somente cirúrgico. Só depois, a década de 70, que começou a surgir o primeiro fármaco para tratamento de úlcera, que foi a cimetidina. Cimetidina foi o primeiro fármaco bloqueador de H2, tá? Para o tratamento de gastrite e de úlceras. Muito bem. A indústria farmacêutica tentou produzir vários fármacos para o tratamento de úlcera. Vários fármacos. Entre eles, tentou fazer fármacos bloqueadores de M1, na tentativa também, né, de bloquear a produção de ácido e usar para o tratamento de gastrite e de úlcera. Só que esse fármaco, como foi a diciclomina, tá? A diciclomina, ela não conseguiu demonstrar eficácia no tratamento de úlcera. Não deu certo. A cimetidina deu, mas o bloqueio de M1 não produziu efeito. E aí começaram, então, a usar mais o antihistamínico. E a partir da cimetidina surgiu a ranitidina, depois a famotidina, né? A cimetidina, ela foi deixando aos poucos de ser utilizada. E por quê? Porque a cimetidina, gente, ela tem uma estrutura química que assemelha-se um pouco aos hormônios andrógenos, né? E ela começa, quando se usa ela, né, frequentemente para o tratamento de úlceras, tal, gastrite, ela começa também a se ligar nesses receptores e começa a produzir efeitos adversos, né? Interferir na fase hormonal feminina, ou no homem, da impotência sexual, tá? Então, ela começou a causar uma certa preocupação, e aí passaram a utilizar mais a ranitidina. E depois da ranitidina, a famotidina. Agora, há pouco tempo, a ranitidina foi retirada do mercado, mas não que ela tenha provocado algo, não. Parece que foi alguma impureza que encontraram na ranitidina, nesses fármacos importados. Então, ela está suspensa, tá? Mas esse anti-H2 é muito bom e funciona bem para o tratamento de gastrites
e de úlceras. Bom, esses anti-H2, gente, eles são utilizados tanto para o tratamento como para a prevenção, né? A cimetidina, ela ainda tem, tá, gente? Você encontra ainda ela por aí, tá? A cimetidina. A cimetidina é comparada com a ranitidina e com a famotidina, é a menos potente, vamos dizer assim. A cimetidina, a dose usual dela para o tratamento de úlcera é 800 miligramas por dia. 800 miligramas dia. A ranitidina é mais potente. Você requer 300 miligramas dia. 300 dia. E a famotidina é mais potente ainda, ela requer 40 miligramas dia. Ok? 40 miligramas dia. Muito bem. Na tentativa, né, de se fazer fármacos preventivos ou fármacos curativos, né, para úlceras e tal, surgiu também uma grande preocupação de fármacos para tratamento de úlcera, para evitar ou combater a gastrite, a úlcera, que era provocada por anti-inflamatórios, pelos FINES, né? Como eu já disse, os FINES são fármacos que bloqueiam a síntese de prostaglandinas, né? Então, se pensou inicialmente em repor essas prostaglandinas, né? E a reposição, então, eles começaram a sintetizar fármacos que fossem semelhantes, né, que fosse a própria prostaglandina. E aí surgiu um fármaco, o misoprostol, né? Misoprostol é um análogo às prostaglandina E, e ele ele estimula, né, o receptor da prostaglandina a nível gástrico e diminui a produção de ácido, além de estar também aumentando o muco, né, aumentando a circulação. Então, seria uma ótima opção para gastrite, para úlceras, principalmente provocada pelo uso do anti-inflamatório. Só que, quando começou a se usar, aí que eles viram que essa prostaglandina também agia em outros receptores. E ela também agia no receptor de prostaglandinas do útero gravídico, provocando a contração uterina e provocando aborto. Aí eles pegaram e retiraram o misoprostol do comércio. O misoprostol é o que é conhecido como o Cytotec, tá? O Cytotec. Ele é um fármaco que foi feito com a boa intenção de tratar e prevenir úlceras, tá? Então, ele bloqueando aqui, estimulando o receptor IPG, inibindo a produção de ácido. Ok? Somente o receptor da gastrina que não foi ainda desenvolvido fármacos para isso. Ok? Então, o que nós temos hoje a nível de receptores são os anti-H2, cimetidina, a ranitidina está bloqueada por enquanto, não sei até quando, mas a famotidina tem. Ok? Bom, mas
As pesquisas para tratamento de úlceras e gastrite, eles não param, né? Porque é um terreno muito fértil para a indústria farmacêutica, muito fértil, tá? Então, eles querem muito, ganhar muito dinheiro, então sempre houve muito investimento nessa parte. E então eles, já conhecendo essa fisiologia, falaram, poxa, mas todas as vias de estímulo vão convergir para onde? Vão convergir para o estímulo na bomba de prótons, né? Tudo vem para cá. Então, por que não bloquearmos a bomba? Se eu bloquear a bomba, não interessa mais nenhum tipo de estímulo. Eu bloqueio aqui a bomba, acabou, eu não tenho ácido. Foi aí que surgiu o primeiro fármaco, então, bloqueador de bomba, que foi o omeprazol. O omeprazol bloqueia a bomba de prótons. Tá? E depois do omeprazol veio aí o lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, e não sei do que, do zol, e aí vai, né, um monte. Mas, gente, tudo o alvo é onde? É a bomba de prótons. Tudo tem como foco essa bombinha aqui, bomba de prótons. Ok? Eu vou tentar explicar agora como a gente usa e como esses fármacos agem. Ok? Muito bem, aqui é tudo igual. Antiácido a gente já falou, né? Na aula anterior. Fármacos protetores a gente vai falar depois. Depois. Ó, os anti-H2 aí, né? Antagonista anti-H2. Muito bem. Aqui, ó, a cimetidina, sistema endócrino, ação anti-androgênica, tá? Gera ginecomastia, galactorreia, perda de libido, elevação à prolactina, tudo isso provocado pela cimetidina, tá? Diminui também o fator intrínseco, a cimetidina é um inibidor enzimático, né? Tem tudo isso daí. Aí, os inibidores de bomba de prótons. Então, nós temos aí vários, né? Os mais novos aí, que tá aí no mercado, eu nem sei se chegou aqui já, o dexlansoprazol e o tenazoprazol. Tá? São os dois mais novos. O rabeprazol, a gente já tem, né? E o que difere muito de um para outro é principalmente o preço. Praticamente isso. Bom, aqui algumas diferenças, eu vou deixar para depois. Eu vou falar. Professor. Oi. Licença, desculpa interromper o senhor. Uma pergunta, a cimetidina causa o mesmo efeito da ranitidina? Sim. Porque ela também é um fármaco para úlcera, né? Então, a cimetidina e a ranitidina para o tratamento de úlceras é a mesma coisa, tá? Causa o mesmo tipo de efeito. Só que esses efeitos colaterais que a cimetidina provoca, a ranitidina não provoca, tá? Que é esses efeitos androgênicos, tá? Ela não provoca a ranitidina e nem a famotidina, só cimetidina. Obrigada. Okay? Muito bem, gente. Agora, vamos prestar um pouquinho de atenção para a gente entender o uso desses fármacos inibidores de bomba. Muito bem. Eu disse para você já que essa célula parietal,
ela não está na mucosa gástrica, ela está dentro da parede, né? Então, esses fármacos, para chegar até a bomba de prótons e inibir, eles precisam ser absorvidos, tá? Ele só chega lá através do sangue, ok? Muito bem. Só que esses fármacos, eles se ativam em pH ácido. Bom, se ele se ativa em pH ácido, isso quer dizer que ele não é um fármaco ativo. Esses fármacos são o que nós chamamos de profármacos. Você faz a administração deles e eles irão se ativar, ok? E quem ativa é ácido. Só que veja o detalhe. Quem ativa é o ácido. Só que se ele for ativado no ácido do estômago, depois de ativado, ele não consegue ser absorvido. Opa! Eu disse que para ele ter ação, ele precisa ser absorvido para chegar até a célula parietal. Ok? E eu disse que quem vai ativar é o ácido gástrico, mas não pode ser o ácido do estômago. Que ácido que é esse, então? É o ácido que está lá naqueles canalículos que eu falei para vocês. Certo? Ele tem que ser absorvido, vai para a circulação, ele vai até os canalículos da célula, lá ele encontra ácido, aí ele vai ser ativado, e aí que ele vai se ligar aos receptores e provocar o bloqueio da bomba. Muito bem. Mas se ele não pode ser ativado pelo ácido gástrico, como é que eu vou fazer para que ele passe pelo estômago e não seja ativado pelo ácido? Como? Tomando em jejum? Por que jejum? Você acha que o jejum, o pH do estômago, está mais ácido ou menos ácido? Agora responde. Vamos, gente, participar. Faz Mais bem. ácido? O pH do estômago em jejum é o pH mais ácido que tem. Está pegando fogo o seu estômago, de tão ácido. Tá? Então, em jejum, tá? Você vai ter muito ácido. Tá. Então, não é esta forma que você evita esse contato com ácido. É o revestimento do fármaco? Exatamente. Aí que entra a parte de cinética, né? E farmacotécnica. Você vai precisar fazer um revestimento nesse fármaco. Esse revestimento a gente chama de revestimento ácido resistente. Esse revestimento, ele é resistente ao pH ácido. Então, o fármaco que tem esse revestimento, ele entra em contato com ácido e o revestimento não solubiliza, não solta o fármaco. E aí, então, ele vai atravessar o estômago sem entrar em contato com ácido. Aí, ele vai para o duodeno.
Chegando no duodeno, o pH muda. O duodeno tem bicarbonato. Então, aí o pH fica alcalino. Aí o revestimento se solubiliza e libera o profármaco. E aí ele vai ser absorvido. E aí ele vai circular, vai chegar até o estômago, a célula, vai encontrar o ácido lá, vai se ativar e vai bloquear a célula. Bom, então eu sei que ele é um profármaco, ele precisa de ácido, mas ele não pode entrar em contato com o ácido gástrico. Muito bem. Para não entrar em contato com o ácido gástrico, eu já tenho a solução. Eu vou fazer ele revestido. Ok? Muito bem. Agora, que hora que é melhor para que eu faça a administração, para que esse revestimento não se solte e não prejudique o fármaco? À noite? Não. O melhor horário é o jejum. Por isso que se toma omeprazol, pantoprazol, esses fármacos em jejum. Por quê? Jejum, de manhãzinha, é o horário que o seu estômago está mais ácido. E aí o revestimento não vai se soltar, não vai solubilizar. E aí o profármaco vai passar sem sofrer o contato com ácido. Entenderam isso, gente? Então, é por isso que nós temos que administrar esses fármacos em jejum, para que ele não sofra a ação do ácido, para que o revestimento não se solte. Ok? Outro detalhe. Quando esse fármaco ele é absorvido e chega até a bomba, e o bloqueio dele na bomba é um bloqueio irreversível. Irreversível. Tá? Aquela bomba, naquela célula, não vai funcionar mais. Ela é irreversível. Tá? Bom, se é irreversível, por que eu preciso tomar outras doses? Porque a célula é parietal, ela tem núcleo. E a hora que ela percebe que ela perdeu uma bomba, o núcleo, através do material genético dele, ele vai o quê? Replicar uma nova bomba. Ele vai fazer uma outra bomba. Ok? Só que um detalhe. Para fazer uma nova bomba funcionante, leva no mínimo 18 horas. Vai de 18 a 36 horas. Ok? Para eu ter uma bomba nova, eu levo de 18 a 36 horas. Beleza? Muito bem. Aí eu pergunto, tem alguns médicos que prescrevem omeprazol, pantoprazol, para tomar 2 vezes ao dia. Alguém já viu isso? Oi, Camila. Então, é comum até, né, você ver isso. Gente, justifica você usar
um bloqueador de bomba 2 vezes ao dia, não justifica. Não justifica. E eu vou tentar explicar o porquê não. A meia-vida desses fármacos, omeprazol, pantoprazol, enalaprozol, a meia-vida é muito curta. É 2 horas e meia, 3 horas. Então, um fármaco que a meia-vida dele é curta. O efeito dura, né, por muito tempo, né, porque o efeito dele é irreversível. Ele bloqueou, acabou, mas depois ele vai embora. Certo? Muito bem. Se eu tomar um omeprazol às 8 horas da manhã, ok? Em jejum. Aí o médico vai mandar eu tomar outro às 8 da noite. Ok? 8 horas da noite, 12 horas. Eu tenho célula, eu tenho bomba para ser bloqueada? Não. Por que não? Porque para ter uma nova bomba, eu levo no mínimo 18 horas. Ok? 18 horas. De 12 para 18 são mais 6 horas. A meia-vida desse fármaco já foi embora. Eu já perdi esse fármaco. Então, não justifica eu dar esse fármaco 2 vezes ao dia. Muitas vezes esses fármacos são caríssimos, esses fármacos mais novos, então, né? Então, não justifica, tá? É preferível, eu tenho que dar um só por dia, em jejum. Esse é o horário certo de ser administrado. Um fármaco em jejum, tá? É por quê? Porque a ação dele é irreversível e a célula vai demorar no mínimo 18 horas para produzir uma outra bomba. Tá? Então, não se justifica a utilização de 2 vezes ao dia. O que alguns médicos falam para você, vai falar, não, é porque o meu paciente tem dor à noite, não sei o quê, eu tenho que dar para proteger à noite. Tá, pode acontecer dele ter dor à noite. Se ele está tendo dor à noite, é porque a dose que está sendo dada de manhã talvez está fraca para ele. Tem que aumentar essa dose. Né? Ou, se você acha que a dose está boa, ele está tendo dor, então eu vou dar à noite para ele a ranitidina. Tá? A ranitidina à noite. Famotidina. Ou eu uso, certa noite, um citoprotetor, eu uso aí um antiácido, um paliativo, tá? Mas não se justifica eu dar 2 inibidores de bomba ao dia, de 12 em 12 horas. Não justifica. Tudo bem, gente? Esses inibidores mais novos hoje estão falando, né, que a meia-vida é maior, mas a meia-vida é maior que eles estão se referindo é de 8 horas, 12 horas, quer dizer, a mesma coisa, não vai mudar nada do ponto de vista fisiológico, tá? Então, o interessante é você usar 1 vez ao dia em jejum, certo? Em jejum. O jejum é importante, né? Justamente para isso, para que você esteja com o pH gástrico ácido, né? Para que não tenha essa solubilização desse revestimento e você não venha perder esse fármaco. Ok, gente? Alguma dúvida que nós falamos até aqui, gente? Perguntas, curiosidades, tudo vale. Isso para o paciente, no caso, né, sairia mais em conta, então, no caso. Ele não precisaria levar
tanto omeprazol, porque eu fiz um tratamento de H. pylori e tomava de 12 em 12 horas, aquele kit completo, né? Saiu caríssimo mesmo o tratamento. Então, eu não sei, tá, como é que tá, certo, agora, o protocolo, mas o protocolo, o que mais se usa é o lansoprazol, né, e o esomeprazol para H. pylori, mas é uma vez ao dia também, né, é em jejum, não justifica o uso de 2 vezes, não, tá, não justifica. Apesar que para H. pylori, a gente quer ele, né, para outra coisa, tá? Não para, logicamente também, para a proteção, né, do estômago e tal. Mas é que a gente vai falar de H. pylori ainda. H. pylori tem uma enzima, que é a urease, que é importante para a sobrevivência dela em meio ácido. E descobriram que esses bloqueadores de bomba, especialmente o lansoprazol, ele bloqueia também essa enzima da bactéria. Então, isso facilita muito na erradicação dela, tá? Mas não justifica também o uso 2 vezes, tá? Uma vez só ao dia. Mais dúvidas? Perguntas? Ninguém quer perguntar nada? Falar mais nada? Oxe! Deixa eu tirar uma curiosidade. Essas aulas que o senhor está gravando, o senhor deixa ela disponível para a gente? Ou... Sim, eu vou pôr. Vou sim. Eu só não sei se a última aula, eu preciso procurar ela, tá? Que eu me confundi todo, tá? Até acabei colocando matéria aí na enfermagem que não é de vocês. Isso aí é até a gente pegar o ritmo, né? Mas eu vou, tá? Eu vou pôr sim, tá? Essa de hoje, provavelmente, eu coloque ainda hoje. Eu disponibilizo sim. Muito bem. Então, tá aí os fármacos, né? Que a gente tem utilizado bastante, tá? Gente, o pantoprazol, em relação ao omeprazol e lansoprazol, apresenta um perfil farmacocinético linear, mais previsível, biodisponibilidade menos variável e início de ação mais rápido. Então, essa é uma das vantagens, né, do pantoprazol. Por isso que muitos médicos hoje estão preferindo o pantoprazol. E tem também algumas citações aí, tá? De que o pantoprazol, ele é melhor, tem um resultado clínico mais satisfatório em caso de refluxo gastroesofágico, tá? Então, ele está sendo bastante usado para isso, na dosagem de 40 miligramas dia. O rabeprazol, ele converte-se, em princípio ativo, a sulfenamida, né, mais rapidamente, resultando numa inibição da rabomba rápida. Isso se deve ao seu pKa 5 e os outros possuírem um pKa 4. Então, essa diferença, tá, é que acaba também, hoje, tá, alguns médicos prescrevendo muito o rabeprazol. Só que o rabeprazol, que é o Pariete, né, esse fármaco aqui, gente, é muito caro, né? Em relação a um pantoprazol, é muito caro, entendeu? Então, tudo bem, né? Quem tem, tem. Agora, pode usar aí o pantoprazol, que o efeito final será a mesma coisa, tá?
E o rabeprazol mostrou-se até 10 vezes mais potente na inibição da urease bacteriana, inibidor da motilidade do H. pylori. Então, olha aí, ó, tá o rabeprazol, tendo aí alguma indicação, né, superior para inibição da urease da H. pylori, que é aquela enzima que eu falei para vocês agora há pouco, né, que ajuda a bactéria a sobreviver ao ácido. Então, o rabeprazol. Além da atividade antissecretora, os inibidores de bomba demonstram uma importante atividade anti-Helicobacter pylori, né, tendo o efeito sinérgico com antibióticos. É isso que a gente acabou de falar, né? Esses fármacos inibidores de bomba, eles são associados aos antibióticos para o tratamento da Helicobacter pylori, tá? Esse mecanismo para o efeito sinérgico ainda não é totalmente claro, mas pode ser devido à inibição da enzima urease, que eu falei para vocês. Mas muitos autores já consideram isso como certo, tá, gente? Como certo. São capazes de manter o pH gástrico superior a 4 por até 16, 18 horas por dia. Então, veja, eles mantêm um pH alto, superior a 4, por 16 a 18 horas. Por que isso aqui? Porque aqui já começa a surgir novas bombas, né? E aí as novas bombas começam a produzir ácido, certo? Os fármacos dessa classe entram na célula parietal a partir do sangue e acumulam-se nos canalículos secretores de ácido da célula parietal, onde são ativados por um processo catalisado por prótons, que resulta na formação de uma sulfenamida tiofílica ou ácido sulfênico. Essa forma ativada reage por meio de ligação covalente, olha, a ligação covalente forte, né, por isso que é irreversível, com o grupo sulfidril de cisteína do domínio extracelular da bomba, as quais são essenciais para a inibição da produção do ácido. Aqui está explicando, tá, como que se inibe a bomba, tá? Isso aqui é apenas para vocês darem uma lida, mas não se preocupem com isso, com esses nomes aqui, tá? Isso aqui é só para os farmacêuticos lá, que precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para trabalhar com formas farmacêuticas, tá? Então, eles são profármacos, né? Precisam do ácido para se transformar em fármacos ativos. A degradação em pH baixo, por isso que tem a proteção entérica, é que eu falei para vocês, e onde são absorvidos no duodeno, se ativa nos canalículos da célula de forma estável e irreversível. O pantoprazol possui uma forma injetável. Muito bem. Aqui está falando pouca coisa, não interessa, está falando que alguns deles são inibidores enzimáticos, né? Outras coisas, não tem muito com que a gente se preocupar com isso. E esses efeitos adversos dos inibidores de bomba, precauções, tá? Eu vou deixar isso daí para a próxima aula, tá? Para a gente falar bem as precauções que nós temos que ter no uso desses fármacos, tá? Porque esses fármacos acabam sendo utilizados aí de forma, como eu diria, até... Não encontrei o termo. Abusivo, né? As pessoas usam isso aí todo dia, há anos, né? Sem passar pelo médico, sem passar por uma avaliação, e esse uso crônico aí
abusivo pode trazer consequências, tá? Pode trazer. A gente vai falar disso, então, na nossa próxima aula. Tudo bem, gente? Estou à disposição dos senhores e das senhoritas para dúvidas. Para perguntarem também sobre curiosidades. Só uma dúvida, né? Então, os antiácidos, eles não inibem a bomba, eles apenas neutralizam. Exatamente, por isso que ele é um paliativo, né? Ele só neutraliza o ácido aquela hora, mas daqui a pouquinho, né? Tá produzindo mais ácido, daqui a pouco vai estar tudo ácido de novo. Exatamente isso. Os fármacos que são considerados como fármacos para tratamento são os anti-H2 e os inibidores de bomba. Esses dois só. Essas duas classes. Muito bem. Oxe, foi o que eu fiz aqui. Calma. Muito bem. Ana Paula. Tá aí. Presente. O Anderson. Ana. Tá aí. A Angélica não tá, né? A Angélica não tá. Arthur. Presente. Tá aí. Beatriz Oliveira tá aí. Presente. Brenda também tá aí. Brenda, Camila tá aí. Camila Santana também tá aí. Carolina Teodoro, Cristiane tá aí. Daniel. Oi, professor. Oi. Presente. Elaine. Gabriele Costa. Gabriele Costa. Não tá. Gabriele Orsi. Também não. Gabriele Silva Gomes, tá? Ah, não, a Gabriele Orsi tá aí. Gabriele Orsi, botar só aí, ó, Xpô, né? Giovana, desculpa. Giovana tá aqui, professor. Desculpa. Imagina. Isabela. A Emily. Emily não tá. Isabela tá aí. Joyce, Júlia Guimarães, Letícia, Lisandra. A Letícia não tá, né? Luana também não tá. Marcos tá. Maria Eduarda tá. As duas. Presente. Maria Fernanda também. Maria Lúcia, Maria Vitória, Marina, Miriam, Sabrina,
Solange. Presente. Tawane. Tá aí. Tainá tá aí. Tainara. A Tainara não está. Vitória. Fabi está. Vitória Larissa. Não, só Vitória Zilda. Muito bem, gente. Feito. Gente, alguma dúvida? Pergunta? Se não tem, muito obrigado mais uma vez.